É em tempos difíceis como esse, em que a economia do país não anda muito bem, que muita gente coloca em prática o espírito empreendedor. Mas montar o próprio negócio vem exigindo muita criatividade diante da concorrência e dos custos envolvidos. Hoje no Paraíba que dá certo, a gente vai conhecer duas histórias de pessoas que apostaram numa gastronomia diferenciada, mas com um detalhe principal: tudo que é produzido é voltado para a entrega. Então fica comigo que hoje a gente vai falar sobre gastronomia delivery. Bom, e a gente vai começar o programa contando a história desse casal aqui que está do meu lado, Rômulo e Monique Fernandes, que montaram essa casa aqui de massas e de risotos também, mas aqui não tem aquela história de mesa para o pessoal comer aqui não, viu? É tudo para entrega, é delivery, só delivery, não é isso, Rômulo? Só delivery. Me explica, como foi que tudo começou? Vocês estavam me contando que são servidores públicos, de repente estão aí trabalhando com massas, como foi que tudo começou? Na verdade, a gente tomou gosto pela cozinha, desde que a gente casou, que a gente tomou gosto por cozinhar um pro outro, né? E o hobby, dentro de por casa hobby, mesmo. Isso virou um hobby, a gente, fim de semana, feriado, a gente ao invés de sair para algum lugar, a gente ficava em casa, abria uma garrafa de vinho, vamos cozinhar. E aí, dessa diversão nossa, a gente começou a fazer para amigos também, mas ainda por hobby, até que surgiu a necessidade de a gente procurar algum tipo de renda extra. A ideia não era gastronomia. A gente estava procurando uma franquia ou algo em outro ramo qualquer. Mas meu pai, ele chegou pra gente e disse: vocês gostam de cozinhar, vocês cozinham bem, todo mundo está gostando da comida de vocês, amigos, família. Por que vocês não pensam em colocar algo na área de gastronomia? E aí, como que a gente mais gostava de fazer era risoto, e carnes e massas, e a gente viu que em João Pessoa também não tinha uma risoteria específica, tampouco que trabalhasse com delivery, então a gente decidiu ir para por esse caminho aí. E aí a gente começou a estudar, analisar o mercado e ver se dava para trabalhar, estudar fornecedor, estudar embalagem, como a gente foram integrar. Se aprofundando na área o que seria necessário para montar esse negócio, né? Monique, e quando vocês iam para a cozinha, os dois preparavam bem, tinham que cozinhava melhor? Como foi isso, assim, esse começo? Não, meu amor sempre trabalhou com mions, com carnes, né? Ele sempre gostou de churrasco, sempre. E aí eu fico com a parte dos risotos e massas. E molhos também. Então a gente sempre dividiu assim e dá super certo, né? Ele fica com E você aprendeu dele. como o risoto? A receita de família? Foi pesquisar na internet? Não, começamos como, né? A gente, como não sabíamos cozinhar um tempo atrás, então quando a gente se casou, a gente teve essa necessidade. E aí fomos cozinhando e pegando na internet informações, comprando livros de receita. E aí a gente foi descobrindo o mundo dos risotos, né? Brincando com todos os sabores, conhecendo o que a gente pode fazer com... Que ingredientes a gente pode colocar para melhorar, e a gente foi intensificando esse produto. Sem pretensões ainda, era Sem só para vocês pretensões, mesmos, sem os dois não pretensões. sabiam cozinhar, casados, tinha essa necessidade de aprender a cozinhar. Exatamente. Entendi, aí vocês começaram a chamar amigos e os amigos foram gostando. Isso, a gente sempre gostou de receber amigos em casa, né? E como a gente começou a se empolgar com a cozinha, então a gente começou amor, vamos chamar fulano no fim de semana para provar, para comer com a gostou, gente, disse, né? será que tá bom mesmo? Vamos chamar alguém? Aí a gente começou, e cada vez a gente Foi aprimorando, foi né? aprimorando, pegava uma dica nova, encontrava em algum lugar, ou na internet, ou em livro, algum detalhe. Eita, a gente não atentou para esse detalhe aqui que pode ser usado para melhorar. Então no início a gente fazia risoto pra gente, né? A gente fazia com caldo quinoa, aqueles caldos prontos, né? Depois a gente, caramba, se fizer com caldo Um caldo um preparado, caldo com artesanal legumes. feito por nós, vai ser outro gosto. Aí a gente começou
a variar, se eu usar esse tipo de queijo aqui vai ser melhor, e aí foi saindo. Bom, aqui vocês abriram só há 4 meses, ou seja, muito recente, mas vocês começaram a vender antes daqui em casa mesmo, no apartamento. Isso foi quando que vocês começaram? A gente começou em meados do ano passado. Foi quando a gente começou a fazer testes, a gente começou a comprar os insumos, a procurar uma embalagem que se adequasse à entrega do risoto em si, porque o risoto ele é meio complicado de você fazer delivery, porque se você não achar o ponto certo da entrega, ou você entrega molhado demais, ou ele chega na casa do cliente seco demais. E aí os testes da gente eram em torno exatamente de como mandar o risoto no ponto certo, para ele chegar na casa do cliente quente, para ele chegar cremoso e para ele chegar com sabor. Né? Exatamente. E aí a gente foi fazendo os testes em casa mesmo, mas logo a gente viu que não dava para funcionar no apartamento, como era a nossa ideia inicial. E aí a gente tinha que ter um local, teve que passar para um lugar maior, estruturar uma cozinha industrial, montar uma equipe, porque no início a gente achou assim, a gente vai conseguir dar conta de tudo. De atender, não era... De atender telefone, só os dois. A gente planejava assim, amor, você atende, eu estou fazendo aqui, depois eu atendo, a gente reveza, mas logo a gente viu que, caramba, não tem a menor condição de fazer dessa forma, porque... Ia terminar a panela queimando, né? Exatamente. Risoto é um tipo de prato que você não pode largar na panela, você tem que ficar mexendo o tempo todo para ele não grudar, para ele não queimar, então é trabalhoso. E a gente viu a necessidade a gente tem que ter uma equipe mínima para começar, e alguém para atender, alguém para auxiliar a gente na cozinha, e aí por aí foi. E a gente não tinha noção também de que dimensão ia tomar, né? Então, por isso que a gente foi importante esse momento que a gente teve com amigos e família, porque entre eles mesmo foi sendo divulgado ao dentro, que já tínhamos a ideia do que seria da marca, né, amor? Mas aí a gente não sabia em que dimensão ia tomar, tanto que inicialmente a gente achou que ia limitar por a quantidade de pratos por dia. Sim. E a gente hoje não, a gente atende muitos pratos, bem superior ao que a gente tinha se proposto a fazer no início, né? E aí por isso que a gente teve que aumentar. Inclusive, antes de vocês montarem aqui, vocês estavam dizendo que vocês fizeram cursos fora também, ou seja, para se preparar para esse negócio. Claro, tivemos que ter um treinamento mais específico, né? Porque apesar de você, assim, às vezes você até sabe cozinhar, mas você tem que ter a técnica certa para fazer aquilo numa escala maior. Eu cozinhar ali final de semana para 1, 2 casais, né? É tranquilo, você cozinha, passa 40 minutos num prato, sem problema. Mas num delivery você não pode. Você tem que ter a técnica que permita você fazer o mesmo prato com a mesma qualidade, mas num tempo mais curto para poder conseguir atender todo mundo. E a questão da quantidade ser muito maior, né? Exatamente. Inclusive, assim, a gente, mesmo a quantidade sendo maior, todos os pratos que a gente faz são feitos na hora individualmente. Ah, entendi. Então eu não tenho justamente preocupado com a qualidade. Exatamente. Porque risoto eu não tenho como fazer uma panela, colocar lá e ficar tirando da panela e botando na embalagem, mandando. Aí outro cliente chegou, tira da... Não tem. Aí, então todos os pratos o cliente pediu, a gente começa o prato daquele cliente. E aí na ordem que está na comandeira. Aí vocês vieram para essa sede, a atual. Isso. E por que trabalhar só com delivery? Por que não montar um restaurante? Temos planos, né, amor? A gente começamos com o delivery, mas primeiro pelo momento do mercado em si. Como a gente quis um pouco trazer o que a gente curtia em casa, que era comer em casa, receber amigos, e hoje em dia o mercado está muito assim, todo mundo quer ficar em casa, quer estar na sua comodidade, né, do seu lar ou trabalho, e aí comer bem. Então a gente trouxe um pouco da nossa realidade para o nosso negócio, essa foi a ideia. Trabalhando assim, com produtos de qualidade, levando uma comida super saborosa para o cliente, para ele ter uma experiência gastronômica em casa, sem precisar sair. Então essa foi a ideia. Mas temos realmente planos de expandir para restaurante. Não é uma coisa agora, mas a gente tem planos futuros sim. Tem a questão de custos também, ou Exatamente. seja, ser bem mais baixo do que você montar um restaurante com vários funcionários? Com certeza. A gente também pensou no custo, porque com a crise que o país está passando, né, você, num restaurante onde você tem salão para consumo local, você tem que ter garçom, você tem que ter mais funcionário, você tem
tem uma estrutura e até um investimento inicial bem maior. maior. Você tem que ter um ambiente climatizado, você tem que ter mesa, tem que ter uma série de coisas. Aluguel né? geralmente é caro. Aluguel geralmente é caro. Você tem que ter um lugar bem localizado, uma E a série de concorrência fatores. talvez seja maior também. Também, com certeza. A gente também levou em conta o seguinte, quando a gente pensou em delivery, a nossa realidade, né? Porque hoje, quando você sai para comer fora, você gasta muito mais. Por quê? Porque você paga o prato, você paga a bebida, se você for tomar um vinho que você comprou no supermercado em casa, é um preço. Mas se você for tomar aquele mesmo vinho num restaurante, talvez saia 2 vezes aquele valor. Então a gente também levou em consideração isso, né? Não, o público hoje está procurando, assim como a gente estava procurando, então a gente também pensou que o público hoje está procurando um conforto de casa, mas com a comida que ofereça o mesmo sabor que você talvez tenha no restaurante. Entendi. Monique, são quantos funcionários hoje aqui? Bom, a nossa equipe, temos toda semana tem a equipe de freelancer, né? Mas fixos são 4 funcionários. 4 funcionários. E vocês que botam a mão na massa. Sim. Só vocês ou tem mais alguém que mignons, auxilia? E eu nos risotos, a gente tá com uma que nós estamos treinando, ela tá ficando nas massas conosco. Que é a Simone. Que é a Simone. Entendi. Ela, para cozinhar mesmo, como a gente gosta, né? A gente às vezes até pensa assim, caramba, eu não queria nem botar uma pessoa aqui para fazer o que eu faço, porque, né? É a nossa paixão. E também enxugar custos, claro. Então a gente trabalha, abriu, da hora que abre até a hora que fecha, a gente está dentro da cozinha o tempo todo. Bom, agora eu vejo que mesmo sendo delivery, vocês investiram na estrutura do ambiente. É um ambiente bem agradável, porque o cliente também pode vir comprar, mas tem que levar para casa. Isso. Então vocês tiveram essa preocupação também com essa estética do ambiente. Isso. A gente na verdade, quando a gente estruturou, né, as coisas foram surgindo aos poucos. Ia ficar algo assim, parede branca, tudo bem básico, porque a gente pensou, poxa, é só entrega. Mas aí, como a gente também gosta dessa parte de ambientação e tudo, então a gente foi tendo ideias de, não, vamos botar uma parede de pallet, vamos botar um tijolinho, e foi a gente também que meteu até a mão na massa na execução. E às vezes acontece, a gente tem uma mesinha aqui, que às vezes acontece do cliente chegar, não é assim, não é o nosso foco, mas tem cliente que chega e diz, posso sentar aqui, comer aqui? Porque fica uma velhinha aqui à noite, e a gente, não tem problema, pode sentar. Aí a gente coloca em prato direitinho, às vezes acontece também, mas o foco é entrega. Bom, agora eu quero conhecer um pouco dos pratos que vocês oferecem aqui. Queria andar também, posso conhecer lá dentro? Claro. Vocês fazerem Vontade, uma demonstração, ver um prato aí de vocês, pode ser? Vamos lá, com Vamos lá certeza. para dentro. Bom, já estou aqui na cozinha, a gente foi entrando e eles já foram colocando a mão na massa, já estão preparando aqui um prato pra gente. O que é que vocês vão demonstrar aí pra gente, Rômulo? A gente está fazendo o al dente poró. É um risoto de alho poró com medalhões de mignon ao molho de mostarda Dijon. É um dos pratos principais de vocês? É um dos que mais sai, é um dos que o pessoal mais pede. Esse prato sai bastante realmente. Entendi. Monique, e vocês oferecem quantos pratos no cardápio? São 2 opções de pratos. Né? São 4 massas e 8 risotos. Bom, vocês também têm uma preocupação com ingredientes, ou seja, com a qualidade dos ingredientes? Sim, com certeza. Para sair um prato de qualidade, a gente tem que usar ingredientes de qualidade. Então, o risoto, por exemplo, que um dos ingredientes principais é o arroz, então a gente só usa arroz arbóreo, a gente não faz com arroz comum. E outro ingrediente principal é o queijo parmesão. Então a gente só trabalha com parmesão de qualidade, um parmesão importado, porque ele vai dar uma cremosidade a mais para o risoto. Carne a gente só trabalha com filé mignon. A gente está satisfeito com o resultado que tem dado, não só nessa parte financeira, mas que o cliente interage, que o cliente liga de volta, diz que gostou demais. E isso para a gente é gratificante, para a gente que gosta de cozinhar. Então não é só o negócio, mas é também gostar de cozinhar. Entendi. Bom, eu vou deixar eles terminando aqui o prato, daqui a pouco eu vou experimentar. Então, trabalhem aí que a gente conversa já já, viu? Ok. Tá certo.
risoto vai no ponto al dente, porque um bom risoto ele tem que ir nesse ponto. Queijo parmesão, ralado em cima. Isso aqui a gente chama ninho de alho poró. É comestível, é uma delícia, é alho poró fritinho. E aqui são os miões que meu maridinho faz. Para finalizar, o molho de mostarda de junco. Bom, terminaram o prato. Sim. Tá aqui, então é dessa forma que o cliente recebe em casa. Isso. Exatamente. E você estava contando que essa marmita, ela é diferente, ou seja... Ela é de alumínio e ela consegue acondicionar melhor o risoto, né? Que ele tem que chegar bem quente na casa do cliente e ele deixa a temperatura ideal para chegar lá. Bom, vou experimentar esse prato. Tá todo mundo aqui salivando, toda a equipe. Eu vou ser o primeiro. Deixa eu experimentar primeiro o risoto. Muito bom. Que bom. Muito bom, muito bom mesmo. A parte dela tá aprovada. Deixa eu ver a sua. Pessoal, parabéns, muito bom, risoto perfeito, filé mignon também, ou seja, os dois estão aprovados, então boa sorte aí para vocês nesse empreendimento que só está começando, né? Obrigada. Bom, enquanto eu vou terminar de me deliciar com esse prato, você aguarda aí um pouquinho, porque no próximo bloco a gente vai contar uma outra história de quem também apostou na gastronomia, mas dessa forma, só para entrega na gastronomia delivery. A gente falou de prato principal, no próximo bloco é sobre sobremesa, então fica comigo que eu volto bem rapidinho.